Salve, salve galera, Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, assim como nos outros vídeos, este vídeo também tem uma mensagem extraordinariamente importante. E vocês vão entender ao decorrer do vídeo o que eu quero dizer com isso, porque esse vídeo tem uma mensagem muito importante mesmo. Como vocês devem ter visto no título, é inversão de valores, no caso neste vídeo da família. Mas continuaremos também sobre esse tipo de assunto, sobre inversão de valores nos próximos vídeos. Bom, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Aí é uma carta que Paulo ele envia a Timóteo, dizendo que se ele tardar, ali há algumas instruções de como ele se deve portar na casa de Deus. O nosso estudo aqui desse vídeo é justamente essa palavra, a casa de Deus. Mais especificamente a casa, essa palavra casa. Bom, na palavra-chave, a Bíblia, a palavra-chave, a tradução de casa desse contexto, desse versículo, significa oikia, que é um derivado da palavra oikos, que significa lugar de habitação, ou um outro significado é família. Exatamente, essa palavra casa significa lugar de habitação, ou família, é a casa de Deus. É como eles se deviam se portar na casa de Deus, que é a igreja. Agora é que vai começar a ficar muito interessante. Bom, ainda nesse capítulo, vamos voltar lá do versículo 1 ao 4. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Então, olha só, aí nesse caso falou como o bispo deve ser. Só que hoje aqui nós temos bispo como uma coisa totalmente diferente do que realmente é. Na tradução do grego, essa palavra bispo significa administrador, o que muitas vezes um presbítero, que nós vamos ver já já o que significa, ele era o bispo, porque o presbítero ele era uma pessoa que administrava a igreja de Cristo naquelas igrejas dos apóstolos. Agora, nesse capítulo ainda, vamos lá para o versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. O diácono, então, ele deve ser um bom marido e governar bem a sua própria casa. Esta palavra diácono também, na Bíblia, a palavra-chave, essa palavra diácono, a tradução dela é presbítero e bispo. São as duas palavras ao mesmo tempo. O significado são essas duas palavras. E um outro significado também seria servo. A tradução de diácono é servo. Um presbítero que era eleito para administrar a igreja, ele era também um servo, porque a igreja era nas casas, provavelmente na casa desse presbítero. Bom, nas escrituras nós vemos que Paulo e Barnabé, eles constituíram muitos presbíteros, eles constituíram alguns presbíteros que tomavam conta das igrejas que eles iam fundando, e haviam muitas igrejas que eles iam constituindo presbíteros. Presbítero, na tradução, é ancião. Eles constituíam um ancião para tomar conta, para administrar essas igrejas, que eles seriam servos. Um relato muito interessante está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada.
Então, olha só, o próprio Pedro, ele falou que ele é um presbítero, ele é apóstolo e presbítero, assim como os outros presbíteros. Presbítero, em algumas vezes na Bíblia, ela é traduzida, significa ancião, e em outras vezes é apenas transliteradas, mantendo então a transliteração de presbítero. Mas presbítero é ancião, é a mesma coisa. Então Pedro disse que ele sendo ancião como os outros anciões. Então, por que havia muitos anciões? Porque em cada cidade, a igreja que se reunia de Cristo em cada cidade não era um local, um templo fechado que as pessoas iam até ali. Eram várias casas. Havia algumas casas onde as pessoas se reuniam nessas casas e em cada uma era eleito um presbítero. E todas elas recebiam o nome de igreja de tal lugar, de tal cidade. Então todas juntas eram a igreja, não era um único lugar onde as pessoas iam para um único lugar. Agora voltando em 1 Timóteo capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como a irmãos, e às mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar aos seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. O engraçado é que todas essas passagens falaram de família, falaram de como o bispo ele deve ser um bom marido, governar bem a casa. O interessante é que todas essas passagens se remetem à família, como a tradução de casa que nós vimos, de oikos, significa lugar de habitação ou família. Em todas essas passagens deixa muito bem claro a família, porque a igreja de Cristo é a família e não um lugar onde ir cultuar a Deus, que seria um templo. Esse seria o modelo antigo da lei de Moisés. Cristo, quando morreu na cruz, ele passou a fazer o homem o templo. Esse templo antigo da lei de Moisés, ele era uma representação da habitação de Deus, que ali ficava a Arca da Aliança, onde a presença de Deus estava dentro da Arca da Aliança. Porém, o homem não era o templo do Espírito Santo ou a habitação de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o homem então passa a ser o templo. O homem é a representação da morada de Deus, da habitação de Deus. E a família dele então passa a ser a igreja de Deus. E todos aqueles que têm a mesma fé passam a ser parte do mesmo corpo, da família de Deus, que é a igreja de Cristo. Em 1 Timóteo ainda 5, olha o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, é pior do que o descrente. Então, olha só, aquele que não cuida da própria família, esse nega a fé. Mesmo ele dizendo que confessa a fé, mas negando os da própria família, ele nega a fé. O engraçado é que eu lembro que quando eu supostamente tenha me convertido ao sistema religioso, quando eu comecei a frequentar uma igreja, eu lembro que eu deixei a minha família, abandonava a minha família para ficar quase que praticamente todos os dias na igreja. Eu lembro que minha mãe falava que só faltava levar a cama e dormir lá na igreja. Mas é um ato comum de quem começa a frequentar a igreja. Por causa das doutrinas, por causa de tudo que se é ensinado, a gente acaba abandonando, deixando um pouco de lado a família e os amigos. Só que isso é uma inversão de valor. É a inversão de valor que a própria igreja, que o sistema religioso faz da família. Pois é onde nós temos que nos transformar de dentro para fora, nos tornar uma pessoa melhor para cuidar justamente da família e dos nossos amigos. Só que acontece ao contrário, são esses quem são os primeiros a serem abandonados quando supostamente as pessoas que vão para o sistema religioso se convertem. Nesse mesmo capítulo, os versículos de 14 a 16. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente
tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, olha novamente a passagem se referindo à família. E não tem nada a ver com uma igreja-templo, com uma reunião, um culto igual ao do sistema religioso, que eles fazem referente à lei de Moisés, pois o templo, o sacerdócio, os dízimos, tudo é referente à lei de Moisés. A igreja de Cristo é a família. Todas essas passagens são referentes à família. O presbítero, ele é o marido daquela mulher que ele governa bem aquela casa. Ele vai receber algumas pessoas ali na sua casa como uma reunião da família de Cristo, da igreja de Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Mas não é só uma. Em uma cidade haviam várias outras casas e muitos presbíteros, muitos anciões. É muito comum ver nas escrituras eles falarem de anciões, reuniões com anciões, com os presbíteros, porque haviam muitos. Em João 14, 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, olha só, a partir desse momento, o homem ele se torna a habitação de Deus, essa casa que nós vimos lá no primeiro versículo. E o próprio Pedro ele testifica isso. Isso lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Bom, e como nós vimos nos vídeos passados, haviam muitos judeus, haviam muitos falsos profetas que se infiltravam nas casas, nessas reuniões dos apóstolos, da igreja de Cristo dos apóstolos, e colocavam ali falsas doutrinas. Como podemos ver algumas delas em Tito, capítulo 1, versículos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. João ele também vai falar um pouco disso. Lá em 2 João capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhes deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplices das suas obras más. Então olha só, ele fala que não é para receber em casa, porque é justamente nas casas onde eles faziam esta reunião dos apóstolos. A igreja de Cristo era feita nas casas, como uma célula. Então a igreja de Cristo é a família e não tem nada a ver com se reunir em um templo para cultuar a Deus. Porque depois da cruz de Cristo, nós somos um culto racional vivo a Deus. Como podemos ver em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto nosso agora é o nosso corpo que devemos apresentar a Deus. Esse é o nosso culto racional. No sistema religioso se ensina que deve ir até o templo e cultuar a Deus ali e fazer a obra de Deus. Só que a obra de Deus é crer em Jesus, é crer em tudo que Jesus ensinou, é crer no que ele disse. Como podemos ver lá em João, capítulo 6, versículos 29, respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então olha só, a obra de Deus é esta, crer naquele por quem ele enviou, que é Jesus. E o que Jesus falou? Olha só, vamos lá para Mateus, capítulo 23, versículos do 5 ao 11. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas.
as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então olha só, por que Jesus disse que não é para ninguém chamar a ninguém de mestre, de guia, de pai? Porque nessas reuniões dos apóstolos eram elegidos presbíteros, que ali eles administravam a reunião, que provavelmente era feita na casa deles. Esse presbítero, ele também era um diácono, que o significado de diácono é servo. Ele servia as pessoas que iam ali na casa dele com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Cristo. E assim, quando esse presbítero que servia ali na casa dele ia na casa de um outro uma outra vez, agora aquele outro é quem servia ele. E assim sucessivamente com todos, se tornando então cada um servos um dos outros, todos sendo iguais, não tendo mestres nem líderes específicos. Mas então por que tem pastores, apóstolos, reverendos? Porque tem muitos líderes religiosos hoje. Tudo por causa da passagem de Efésios 4:11 que diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Só que o significado dessa passagem ele está explicando que foi no passado. No passado ele deu uns para apóstolos, que são os 12 apóstolos, outros para evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, outros para profetas, que são os profetas maiores, os profetas menores, são Daniel, Jeremias, Isaías, todos aqueles profetas, outros para pastores e mestres. Esses pastores foram Abraão, Jacó, que se tornou Israel, José, filho de Jacó, que também foi pastor, Moisés, que também foi pastor, e Davi, que também foi pastor. Todos esses foram dados para o aperfeiçoamento até que veio Cristo, como podemos ler no contexto. Vamos ler até o versículo 15. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então olha só como não há líder nenhum, mas nos dias de hoje a própria Escritura nos ensina isso, que o líder é o Jesus, ele é o cabeça, ele se tornou o sumo sacerdote e é a cabeça do corpo de Cristo. Então olha só, se você conhece a palavra, você pode ser como um presbítero, você pode louvar na sua casa, cantar, reunir a sua família, aprender algumas coisas, ler a palavra com a sua família, ensinar os seus filhos, e um dia eles ensinarão os filhos deles, chamar amigos ou alguns colegas, não precisa ser tanta gente. E assim ensinar essas pessoas, ensinar a sua família, os seus amigos, ensinar uns aos outros a fazerem a mesma coisa na casa de cada um. Essa é a família de Cristo, essa é a igreja de Cristo, é isso que ele quer que nós façamos. Porque se você vai até um templo do sistema religioso, a uma dessas igrejas, o templo no Velho Testamento, ele era um simbolismo da habitação de Deus. Quando você vai para uma igreja hoje, você está falando que você não quer ser a habitação de Deus, você não quer ser a habitação do Espírito Santo, você não quer ser o templo, você quer ir para o templo. E lá você tem que se submeter a uma autoridade, que é o pastor. E nessa autoridade, você está rejeitando a Cristo, você está falando que não quer Cristo como mediador entre você e Deus. Você quer uma autoridade física, um homem como um mediador entre você e Deus. Olha só o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.
Então olha só há um mediador entre o homem e Deus, que é Cristo Jesus. Não há outro mediador. Por isso não tem a necessidade de ir a uma igreja buscar um pastor, se submeter sobre a autoridade de um pastor, pois ele também está sobre a autoridade de Cristo, assim como você, assim como todos, está sobre a autoridade de Cristo. Então, quando você vai para uma igreja, você rejeita que é o templo do Espírito Santo e você quer ir ao templo. Você se submete a uma autoridade que é o pastor. Você está dizendo que você não quer Cristo como mediador entre você e Deus. Você quer o pastor para orar por você, para que Deus ouça essa oração, mas você pode orar diretamente com Deus através de Cristo. Você pode falar com Deus diretamente através de Cristo. Nesse templo você também é batizado nas águas, negando assim o sangue de Cristo, a purificação do sangue de Cristo e o batismo dele de cruz, porque todos nós fomos batizados em Cristo na sua morte. Quando você se batiza nas águas, você está falando que o sangue de Cristo não foi suficiente para te purificar e rejeitando assim o batismo de morte de Cristo na cruz. E como vimos em vídeos passados, os religiosos, eles, os da circuncisão, eles que colocaram essas falsas doutrinas e faz com que as pessoas voltem aos rudimentos da lei, aos rudimentos que Cristo ele aboliu na cruz, que era todo um simbolismo de tudo que Jesus ia fazer na cruz. Esses insubordinados, eles faziam naquele tempo as pessoas voltarem a esses rudimentos. E acontece a mesma coisa hoje. Os religiosos fazem as pessoas voltarem aos mesmos rudimentos que os circuncisos, que os judeus faziam as pessoas da igreja de Cristo, da igreja dos apóstolos, voltarem aos mesmos rudimentos. Portanto, não vá a uma igreja, seja a igreja, seja você um presbítero, um ancião, louve na sua casa, busque a presença de Deus, ensine a sua família a fazer o mesmo. Esse é o corpo de Cristo na fé, na graça, na liberdade com que Cristo nos libertou. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!